Ainda que eu falasse a língua dos anjos, e se eu tivesse o dom de profetizar, e a minha fé movesse as montanhas, se eu não tiver amor, de nada valerá. E se eu vendesse tudo que tenho, os órfãos e viúvas alimentar, tu sondas o meu coração e sabe a intenção. Se eu não tiver amor, de nada valerá. De que adianta a riqueza se ouro e prata lá no céu não vão entrar? De que adiantam aplausos se o coração não é capaz de perdoar? O amor é sofredor e não é passageiro. O amor é paciente, o amor é verdadeiro. Preciso amar como Jesus amou e viver aqui teu reino. Venha o teu reino, faça a tua vontade, põe em mim um coração que te agrade. Venha o teu reino, faça a tua vontade, põe em mim um coração que te agrade. De que adiantam riquezas se ouro e prata lá no céu não vão entrar? De que adiantam os aplausos se o coração não é capaz de perdoar? O amor é sofredor e não é passageiro. O amor é paciente, o amor é verdadeiro. Preciso amar como Jesus amou e viver aqui teu reino. Venha o teu reino, faça a tua vontade, põe em mim um coração que te agrade. Venha o teu reino, faça a tua vontade, põe em mim um coração que te agrade. Oh, glórias a Deus, Senhor Jesus, amamos o Senhor. Nós clamamos que o Senhor nos dê um coração cheio de amor, Senhor, incluindo um coração para termos paciência com aqueles que não te conhecem, paciência com aqueles que muitas vezes fazem o mal, sem saber discernir o que é o bem e o que é o mal. Nós clamamos que o Senhor nos dê paciência com aqueles que, já conhecendo o Senhor, andam cambaleantes, tropeçam, com aqueles que conhecem ao Senhor, mas ainda estão iniciando o processo de santificação, ou ainda que já estando há tanto tempo com o Senhor, ainda não entregaram por completo o seu coração, ainda resistem a abrir determinadas áreas para que o Senhor faça uma santificação completa. E ai de nós, se um dia pensarmos, Senhor Jesus, que ainda que já prescindimos do Senhor de alguma maneira, pois necessitamos do Senhor e teremos até o nosso último suspiro nesta terra coisas das quais o Senhor pode nos aprimorar. Nós queremos saber, Senhor, amar com o teu amor sacrificial, com um amor que abdica dos próprios interesses em favor do interesse daqueles que estão ao redor, mesmo daqueles que são inimigos, mesmo daqueles que não têm apreço em nós, mesmo daqueles que contra nós levantam a mão. Senhor Jesus, o teu amor é um amor integral,
absoluto, Senhor Jesus. E nós queremos amar como o Senhor nos amou. O Senhor nos disse que seríamos conhecidos pela maneira como servimos e amamos uns aos outros. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas, Senhor. Que não seja da boca para fora. Que saibamos amar de maneira integral. Amar, inclusive, para dizer quando o objeto do amor, quando a pessoa amada está errando, quando a pessoa amada está em pecado, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando temos que abrir a boca para falar aquilo em que sabemos que não seremos concordados, não teremos concordância, nós precisamos, Senhor, alertar o mundo em relação ao pecado. E isso também é prova de amor. Ajude-nos a amar por completo e não apenas em parte, Senhor Jesus. Sabemos que aquilo que é completo em todas as outras áreas ainda se realizará, mas o teu amor completo já opera em nós no reino vindo, e esta é a nossa palavra, Senhor, de hoje. Obrigado pelas tuas sagradas escrituras, a cujo acesso o Senhor franqueia a tua igreja no Brasil. A tua igreja no Brasil não pode dizer que tem dificuldade de acesso às escrituras, seja em suporte de papel, seja em suporte virtual, em tantas diferentes traduções, com notas de rodapé, com epígrafes, com detalhes, com ilustrações, tantas Bíblias para tantos gostos, trazendo a tua palavra de formas mais acadêmicas, de formas mais livres, com linguagem para iniciantes, com linguagem clássica. Senhor, a tua igreja não passa dificuldade no acesso à tua palavra, que a tua igreja saiba usar, Senhor Jesus, usar esse benefício que nem todos os nossos irmãos ao redor do globo têm, Senhor Jesus. Nós somos felizes e bem-aventurados no acesso que temos aqui. Pedimos que o Senhor perpetue este acesso à tua igreja brasileira. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ao nosso texto. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, é só até o versículo 9. 1 Coríntios 13, conhecido como texto do amor. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Para entender bem esse texto, a gente precisa entender onde ele está inserido. E aí tem uma leitura que, em geral, é feita, e eu concordo com ela, de ler este capítulo como estando no meio de outros dois que falam do mesmo tema. Porque o amor, ele está no meio dos dons espirituais aqui. Quando a gente volta no capítulo 12, a gente percebe que os dons espirituais são o centro da conversa. Dons e ministérios. Então lá se fala de línguas, de interpretação de línguas, de profecias, fala-se também de mestres e doutores, fala-se de governo da igreja, fala-se de muitas questões de organização através do exercício de dons, vocações e até poderes espirituais que o Senhor concede. E então a baliza para o entendimento de como usar esses dons é o amor. E aí nós entramos no capítulo 13 de 1 Coríntios. E quando continuamos, termina o capítulo 13 e nós entramos no capítulo 14, o exercício dos dons balizado pelo amor continua no texto. E ali há um foco específico, inclusive a partir do capítulo 14, nas línguas dadas através de dons do Espírito. E então, se nós não tivermos este foco, de que este é um recorte dentro de um texto maior, de uma perícope, a gente chama em geral na Bíblia de perícope, quando a gente tem um grupo de textos, de versículos, que na verdade eles estão ali com um foco específico, fechado. Porque às vezes ele muda de tema. Você pega uma carta, ela vai mudando de tema ao longo da carta. Mas você consegue fechar perícopes. Então, do capítulo 12 até o capítulo 14, pelo menos até a metade do capítulo 14, nós estamos dentro de uma mesma perícope. E aí, o exercício dos dons também passa pela interpretação dos dons. E já a abertura de 1 Coríntios 13 traz uma divisão na igreja entre aqueles que têm interpretação reformada e aqueles que têm interpretação pentecostalizada. E aí eu vou aqui ler o texto e nós vamos falar sobre essas duas visões. Eu já vou dar aqui o spoiler para vocês. Você, Daniel, o que você acha? Eu não tenho nenhuma dúvida de que sim, existem línguas dos anjos, porque a grande polêmica é: elas existem, línguas dos anjos, enquanto dom dado a pessoas, a seres humanos?
elas já existiram em algum momento da história da igreja? Porque a primeira polêmica é esta. Elas já existiram? Porque as línguas humanas, sim, este é um dom que ninguém duvida que existiu, porque o texto fala claramente. Mas e as línguas dos anjos? Ah, mas eu vejo experiências nas igrejas. Então, nós vamos falar só de escritura e não de experiências. Então, vamos focar aqui na interpretação do texto. Eu entendo que o texto nos dá uma boa abertura, mesmo que nós não tenhamos visto experiências, mesmo que nós individualmente não tenhamos este dom, não exerçamos este dom, eu entendo que o texto nos dá uma boa abertura para entendermos que, sim, as línguas dos anjos existem, elas não são trazidas aqui de maneira hipotética ou hiperbólica, já vou explicar isso para vocês. E aí a segunda polêmica levantada a partir desse texto, e o começo de 1 Coríntios 13 também traz o começo e o final, né, do capítulo trazem essa abertura para debate, é se estes dons permanecem na igreja. Então, se existiram, quais existiram e, tendo existido, permanecem. Então, são duas polêmicas distintas. E a gente vai abordar essas polêmicas, e aí eu explico ao longo da leitura do texto, tá bom? Então, uma coisa para falar para vocês, aqueles que querem estudar, aqueles que se interessam por esses assuntos. Ah, eu adoro esses assuntos dos debates teológicos. O capítulo de 1 Coríntios 13 é uma dádiva, porque ele abre e ele fecha falando de versículos que podem ser usados neste debate. Nós não leremos os versículos que fecham este capítulo, porque nós pararemos no versículo 9, mas eu consigo fazer um comentário breve aqui para vocês, tá bom? Então vamos à nossa leitura. Esses dias eu fiz um comentário aqui também, porque eu escolho as nossas versões aqui sempre são em cima da Almeida Corrigida e Fiel. Só não leio na Almeida Corrigida e Fiel quando tem que abrir o aplicativo, porque deu algum problema aqui no site do Bíblia Online, aí tem que abrir o aplicativo que não tem esta versão licenciada, né? A versão Almeida Corrigida e Fiel. Daniel, por que você usa a versão Almeida Corrigida e Fiel? Ela é a melhor para interpretação? Não, ela não é a melhor. Eu já falo, ela tem muitas limitações. Ela não é a versão do ponto de vista de compreensão palavra a palavra, ela não é a melhor. Mas eu entendo que ela é a mais tradicional, no sentido de que quase todos nós, principalmente aqueles que já estão há muitos anos na igreja, cresceram conhecendo os versículos nesta versão. Então, nós estamos numa versão que ela é quase uma linguagem universal. E aí, a interpretação do texto a gente consegue fazer, sim, em cima, porque ela não é uma versão incompetente. Ela é tradicional e ela também é competente. Mas é claro que para descer a certas minúcias, versões mais novas como a NVI, a nova versão internacional, entre outras, podem ser melhores, tá bom? A gente pode falar sobre isso um dia também. Abrindo o texto, versículo 1, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos... Vamos parar aqui já. Começou a polêmica aqui. O texto... O texto nos traz uma frase que é melhor traduzida aqui no subjuntivo no português, né? Ainda que. Então, não está, de fato, o apóstolo Paulo, que é o autor desse texto, ele não está falando que ele fala a língua dos anjos. Então, o primeiro debate surge aqui porque alguns, na interpretação reformada, falam assim: não, mas ele está usando aqui, é como se fosse uma hipérbole, mesmo que eu tivesse tudo isso. E é claro que ele não fala, porque ninguém fala a língua dos anjos. Surge essa dúvida aqui. E aí muitos falam assim: mas gente, mas no dia de Pentecostes foram derramadas línguas sobre as pessoas. Mas no dia de Pentecostes, as línguas que foram derramadas são as línguas humanas, e o texto deixa isso claro, claríssimo, clarérrimo. Eu entendo que não tem margem nem para discutir. Qualquer coisa que a gente vai fazer em cima da discussão desse texto é uma interpretação ampliativa, que o texto não dá. E aí eu vou explicar para vocês. Existe, então, na catalogação teológica, o fenômeno das línguas dividido em dois setores. A língua dos homens, ou seja, inglês, falando das contemporâneas, inglês, português, espanhol, mandarim, as línguas que as pessoas falam nas suas culturas, é um fenômeno chamado de xenoglosia, ou xenoglossia com dois S, tá? Xenoglossia com dois S eu entendo que é a melhor expressão. Então, a xenoglossia com X, começando com X, que é o mesmo princípio da palavra xenofobia, por exemplo, tem a ver com as nações, com as diferentes etnias, diferentes culturas. Então, você está falando línguas dos homens. Quando o dia de Pentecostes
veio ali, depois de 50 dias depois da Páscoa, 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus, o que acontece? A igreja é enviada missiologicamente. O que é missiologicamente? Jesus não havia dito que ele queria que se pregasse o evangelho a toda criatura, até os confins da terra? Ou seja, que aquele povo que havia tido as experiências com o Senhor desde o Antigo Testamento ali na terra de Israel, agora teria de expandir isso para todo mundo, e as pessoas seriam usadas como cooperadores da graça, como verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Estas pessoas foram espiritualmente capacitadas para isso no dia de Pentecostes, porque essas pessoas não precisaram fazer cursos de línguas que, evidentemente, no mundo antigo não existiam como existem hoje. Estudar uma outra língua do mundo antigo era muito diferente de hoje. Então, como que as pessoas levariam o evangelho para toda criatura até os confins da terra se não falam as línguas de todos os povos? O que o Senhor fez foi, o Senhor derramou de maneira milagrosa outras línguas humanas. Então, aquelas pessoas aprenderam a falar outras línguas de outros povos e também outros dialetos que se falavam em outras regiões. Ou seja, você tinha agora ali pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor, naquele dia que tradicionalmente é conhecido como o dia da fundação da igreja, né? O dia em que poderosamente o Espírito Santo passou a atuar nas pessoas. O Espírito Santo já estava em todas as pessoas que haviam crido no Cristo ressurrecto. Isso também é deixado claro porque Jesus, no seu primeiro encontro com o grupo chamado de Os 12, ainda que não estivessem dois dos 12 ali, porque um já tinha falecido, que é Judas Iscariotes, e o outro não estava com os demais, que era Tomé o Dídimo, depois conhecido como Tomé o Incrédulo. Jesus, naquele dia, ele soprou o Espírito sobre os que creram. Mas o Espírito passou a exercer poderosamente os seus atributos na vida das pessoas da igreja a partir do dia de Pentecostes. E o primeiro dom manifesto, trazido no livro de Atos, capítulo 2, foi o dom chamado de xenoglossia, ou seja, a capacidade de falar outras línguas de outros povos sem que você tenha estudado para tal ou sido criado neste ambiente. Foi um milagre. Então, a pessoa que não falava a língua dos coptas, por exemplo, no Egito, passou a falar a partir daquele dia. Estava pronto para ir evangelizar no Egito. Entenderam a diferença do que as coisas começaram a acontecer? Claro que a língua dos coptas era uma língua minoritária, porque o Egito já tinha sido ocupado por gregos e depois por romanos, então já se falava o grego koiné, já se falava latim, mas enfim, os coptas era a língua tradicional ali da região. Estou usando um exemplo só aqui. Então, este é o evento que aconteceu, a xenoglossia. Agora, aqui no texto, e também, aliás, fazendo um outro comentário, todas as demais experiências de línguas trazidas no livro de Atos parecem deixar ou claro que se trata de xenoglossia, ou seja, está falando outras línguas dos homens, ou deixa em aberto e não resolve o problema, não nos conta. Então, nós não temos nenhum elemento concreto para dizer que em nenhuma daquelas ocasiões aconteceu a língua dos anjos. Mas daí a dizer que a língua dos anjos não é um fenômeno espiritual que o Espírito derrama sobre a sua igreja é outra coisa. Então, vamos lá. Aqui neste texto, o apóstolo está falando, sim, ele está falando de maneira hipotética, ainda que eu falasse. Mas se nós voltarmos ao capítulo anterior e lermos ali a lista de 12 ministérios do capítulo 12 e continuarmos principalmente para o capítulo subsequente, parece que está também muito claro que ele está falando da língua dos anjos. Por que, Daniel? Parece estar muito claro. E aí eu desafio vocês a continuarem lendo, porque aqui nós não temos o tempo para fazer todo este estudo. Mas no próximo capítulo, o apóstolo Paulo fala do fenômeno das línguas que não são discerníveis pelas outras pessoas. Claro, pode fazer um adendo. Vai nos auxiliar aqui. Não, na verdade, voltando só em Atos, há uma coisa que para mim é curiosa, talvez até por ter sido batizada em línguas no Espírito Santo logo no início da minha conversão. Glória a Deus. Então, para mim é inegável que as línguas que eu falo me foram concedidas pelo Espírito Santo. E eu não fui batizada, não tenho a experiência da xenoglossia, embora eu tenha um testemunho muito forte sobre isso. O pastor Walter Brunelli,
que foi o primeiro pastor que eu ouvi, né? Era a igreja da minha tia. Ele tinha um membro japonês na sua igreja. Ele não sabia falar português. A filha se converteu, ela nasceu no Brasil, ela sabia falar japonês e português. Ela traduzia tudo para o pai, menos o culto. Porque quando ele entrava no culto, este homem ouvia tudo que era dito em japonês. E ele entendia absolutamente tudo que acontecia no culto. Então, eu reconheço essa experiência, né? Aleluia. E aí, o que me chama a atenção quando... E eu não sou uma estudiosa como você, tá, Daniel? Mas o que me deixa... Eu acho uma bênção isso. Eu quero deixar claro aqui que nós temos não só a Fá, como outras diaconisas aqui deste ministério que falam em línguas, tá? Então é uma coisa chancelada, que neste ministério as línguas são bem-vindas, tá? Inclusive as dos anjos. Isso. E aí, assim, o que me chama a atenção eu já ouvi vários pastores falarem que em Atos 2, eu não tenho dúvida que a xenoplosia está presente. Mas eu tenho as minhas desconfianças sobre a língua dos anjos. Por quê? Porque no versículo 13 diz assim: e outros zombando diziam, estão cheios de vinho. Então, nem tudo que era dito estava sendo compreendido. As línguas desconhecidas, como está aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, podem estar se referindo exatamente à mesma coisa, porque os homens não conseguiam discernir, né? Uma coisa é a gente estar ouvindo, o Daniel está falando inglês, eu estou falando espanhol, o outro está falando em grego, e quem está ouvindo está dizendo, olha, eu estou ouvindo ele na minha língua natal. Agora, alguns acharam esse povo está bêbado. Olha, tinha alguma razão para achar isso. Então, eu desconfio, não estou fazendo doutrina, não estou dizendo que isso é doutrina, mas é a minha desconfiança. E posso falar, o texto deixa essa margem mesmo. O que a gente não consegue dizer é assim, que o texto dá certeza de que aconteceu. E aí eu digo assim, ó, esta interpretação com esta abertura para a interpretação de que as pessoas que estavam cheias de mosto, cheias, né, estavam embriagadas, que achavam, as pessoas que ouviram achavam que eles estavam embriagados, porque falavam, o que é esse fenômeno que está acontecendo? Podem ter ouvido, sim, outras línguas. Então, o texto não fecha para isso. E aí tem uma divisão de interpretações. As pessoas reformadas já fecham na interpretação de que, assim, não, é porque essas pessoas que acharam isso é porque não conseguiram discernir nenhuma língua, então acharam, isso aqui é uma experiência de bêbados que está acontecendo aqui, embora fosse cedo, fosse um horário cedo, o texto, inclusive, faz questão de dizer isso. Aqueles que têm interpretações abertas para o fenômeno das línguas, dos anjos, então, além da xenoglossia, que é a língua dos homens, também a glossolalia, que é a língua dos anjos, entendem que pode ter acontecido. O texto não nos deixa claro, por isso a dificuldade em falarmos que aconteceu, porque o texto não deixa claro. Agora, tem um lugar na Bíblia, que é justamente em 1 Coríntios, que eu entendo que o texto deixa claro. Então, embora o texto não cite experiências específicas que tenham acontecido em eventos específicos, que consigamos dizer assim, a Bíblia fecha ali, em 1 Coríntios, no próximo capítulo 14, e aí desafio todos a lerem, recomendo que todos leiam, o texto nos diz que algumas línguas ali, elas não são discerníveis. E, portanto, elas não estão sendo trazidas ao culto de maneira missiológica, como uma missão para alcançar pessoas que falam outras línguas. Então, ele diz, inclusive, ele dá detalhes, que algumas dessas línguas, elas são faladas para edificação pessoal, porque ninguém consegue entendê-las senão o próprio Deus. E, portanto, como é uma língua que só pode ser discernida no mundo espiritual, é necessário que haja outro que também tenha um dom espiritual e que já tinha sido mencionado aqui no capítulo anterior, no capítulo 12, que é o dom de interpretação de línguas. E aí, até ali, uma questão de organizar o culto. Como serão feitos os cultos? Ora, se todas as pessoas começarem a falar em línguas para si próprias, ninguém está sendo edificado senão o próprio falante, já que a língua não pode ser discernida por outros. Então, para que haja este fenômeno no culto público, é necessário que haja outro que tenha o dom de interpretar. Se o próprio falante na glossolalia, ou seja, na língua dos anjos, consegue interpretar, ele interprete. Fale na língua dos anjos e interprete o que está sendo dito. Se ele não souber interpretar, se ele não recebeu o dom de interpretar o que lhe está sendo dito, que haja outro que interprete. Gente, o texto está deixando muito claro que esse fenômeno existe
e, inclusive, como ele deve ser incorporado no culto público. Ou seja, ele não é um fenômeno proibido no culto, ele é um fenômeno bem-vindo no culto, desde que todos possam ser edificados. E qual é a lógica disso? É o amor. Nós estamos aqui no texto do meio, porque a lógica é que nós edifiquemos uns aos outros, que nós amemos uns aos outros. Veja, fenômenos para nossa autoedificação também são bem-vindos. Mas quando estamos no culto público, nós prestigiamos a edificação uns dos outros. Leiam um texto de maneira corrida, de 1 Coríntios 12 até 14, vocês perceberão que é muito claro isso. Que abaliza isso não só para o dom de línguas, é que o dom de línguas, ele é o dom principal do capítulo 14. E não só de línguas. E aí eu digo aqui com uma interpretação aberta à xenoglossia. Parece que é o claríssimo falando da língua dos anjos, não está falando ali da língua dos homens, porque a língua dos homens, ela já é missiológica, ela já é bem-vinda. E este dom da língua dos homens é tratado ali como uma profecia. Então, assim, olha, quando você está falando alguma coisa e você está profetizando, a pessoa aproveita a profecia. O que quer dizer profecia nesse sentido? Quer dizer, quando você está trazendo algo que pode ser entendido pelo próximo, ele está aproveitando. Mas quando você está trazendo algo que todos estão ouvindo e não estão compreendendo, você é como um instrumento que não pode ter o seu timbre conhecido, que é uma mesma linguagem que ele usa aqui no capítulo 13, ele reforça essa linguagem depois do capítulo 14. E ele dá até um exemplo. Qual é o exemplo? Veja só. Ali, quando uma coisa da parte de Deus é trazida para o coletivo, ela é trazida com um propósito. Assim como, e aí ele faz a comparação. Assim como, por exemplo, quando eu ouço uma trombeta, sei que é um som de guerra. Se eu ouço uma trombeta e não sei discernir se é uma flauta, uma trombeta ou uma harpa, eu não fico alerta para a guerra. E, portanto, perdeu o propósito. Porque o propósito era alertar para a guerra. Então, qual é o propósito de o Senhor derramar algo em línguas num culto público? É que todos possam ser edificados pelo que está sendo dito. Então, ele não só está dizendo que existe, como ele está dizendo como este dom deve ser praticado. E, na verdade, ele foca neste dom porque, de fato, se você pega em toda a lista de dons, este é aquele que, se você não tem quem medie através de uma interpretação, não tem como ser edificado. Nos outros todos, você não precisa necessariamente de alguém que faça esta mediação para a língua compreendida pelos que estão presentes. Mas neste você precisa. Então, aqui está a abertura. Ah, e Daniel, e aqueles que não entendem assim? Como eles interpretam? Aqueles que não entendem assim, ou seja, na interpretação, e tradicionalmente a interpretação contrária, né, a glossolalia é a interpretação reformada, e dentro da interpretação reformada também tem aqueles que entendem que a glossolalia já existiu, ou seja, a língua dos anjos já existiu e ela cessou, assim como os outros todos dons, né? A principal interpretação reformada em relação aos dons é a cessacionista, aquela que fala assim, ó, esses dons existiam neste período porque ainda estava a igreja sendo consolidada. Uma vez consolidada a igreja e fechado o cânon, ou seja, terminada a escritura do Novo Testamento, estes dons, eles ou desapareceram de uma vez, ou foram desaparecendo aos poucos. E eles fazem uma interpretação disso, também com base no final do capítulo de 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo aborda expressamente a cessação dos dons. Mas aí digo a vocês, leiam depois vocês próprios e vejam. Quando ele está falando da cessação dos dons ali, ele está falando de quando vier aquilo que é completo. E ele, quando diz aquilo que é completo, não parece que ele está falando do cânon. Ele não dá nenhum elemento para falar que ele está falando de quando a Bíblia estiver completa. Ele, inclusive, está falando ele dá um elemento para a gente saber que não é disso que ele está falando, que ele diz assim, quando virmos assim como somos vistos, ou seja, quando os nossos olhos espirituais puderem ver o mundo espiritual como o mundo espiritual nos vê, quando é que isso vai acontecer? É quando Cristo voltar. Entendem? Então, ele não está falando ali, claro que respeito a interpretação dos irmãos que estão reformados, entendo a visão deles, mas discordo da visão deles. O apóstolo Paulo parece estar claramente falando em uma visão escatológica. Seremos vistos pelo mundo espiritual e veremos o mundo espiritual da mesma maneira no momento da escatologia completa, ou seja, quando Cristo tiver retornado para a Terra. E nós já tivemos a oportunidade aqui de estudar alguns elementos do Apocalipse, né? Estudamos a guerra de Gog e Magog, estudamos no livro de Zacarias também alguns elementos que falam do Armagedon e do Gog e Magog. Então,
nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Feitas estas ressalvas, então aqui no Ministério Cristianismo e Epígrafe, cremos que existem os dois dons e que sim, eles operam. Para aqueles que gostam da terminologia técnica de teologia, aqueles que creem que os dons ainda existem hoje, como existiram lá no começo da igreja, são chamados de continuistas. Então aqui nós temos uma interpretação continuista. Os que creem que esses dons existiram, mas deixaram de existir ao longo do tempo, ou deixaram de existir de uma única só vez, ou deixaram de existir ao longo do tempo, são chamados de cessacionistas. E aí existem os cessacionistas plenos, assim, não, parou de existir, chega, terminou o Novo Testamento, terminou o capítulo 22 de Apocalipse, acabaram-se os dons. São os cessacionistas plenos, absolutos. E tem aqueles que são chamados de cessacionistas concêntricos, ou seja, conforme o evangelho foi sendo espalhado, a necessidade de validação espiritual através de fenômenos extraordinários, ela foi diminuindo. Então, quando você tem mais gente já crendo no evangelho, você precisa menos de milagre. Nós já falamos sobre isso também, porque Jesus fala também sobre isso logo depois que ele faz a multiplicação de pães e peixes lá do outro lado do Jordão, lá na Transjordânia, na terra próxima ali da terra de Gadara, que é a segunda multiplicação de pães e peixes. Lembra disso? Na verdade, lá é a segunda multiplicação, não é a primeira, é a segunda multiplicação de pães e peixes. Aí depois Jesus vai lá para Genezaré, que é do lado ocidental do Rio Jordão e do lago de Genezaré, né, também chamado de Lago Tiberíades, que é o mar da Galileia, e ali ele é procurado por uma multidão e ele fala que o que a multidão estava querendo eram os milagres, e ali ele deixa para nós um texto que nos fala assim, olha só, que estes sinais que ele operava era para que as pessoas crescem, não era para que as pessoas ficassem dependentes de sinais. E aí, neste cessacionismo chamado de cessacionismo concêntrico, ou seja, que entende que primeiro você precisava muito dos sinais, que é quando a igreja está sendo formada. Você precisava muito, tinham muitos milagres e sinais, que a gente lê aqui em Atos. Os concêntricos vão entendendo que conforme a igreja vai crescendo, você vai tendo menos necessidade. Então, concêntrico que é como se fossem círculos. Então, você tem um círculo menor com muitos milagres, outro maior com menos milagres, outro maior com menos ainda, outro maior com menos ainda, mas eles são cessacionistas porque eles vão entendendo que cada vez vai tendo menos operação de dons. E uma espécie de acepção de pessoas no seguinte sentido: embora a igreja tenha se consolidado, pessoas nascem todo dia. Concordo estão no começo da fé. Concordo com você. Então, Deus se mostraria poderoso por meio dos sinais naquela época, para aquela geração, e na nossa não manifestaria, porque a igreja se consolidou. Me parece que não se sustenta esse raciocínio nessa linha. Eu concordo com você, Fá, na medida em que, porque olha que interessante, né? Uma das principais acusações da interpretação reformada para a interpretação pentecostalizada é de que os pentecostais precisam validar a sua interpretação com fatos concretos, que acontecem hoje, ou seja, fora da Bíblia. Não, mas a gente acredita porque fulano, ciclano e beltrano exercem esse dom, ou seja, está falando de uma coisa fática que está fora da Bíblia. Então, vamos fechar só da Bíblia, embora sim, creio que as pessoas exercem esses dons e nós temos aqui, vou fazer questão de reforçar, a Fá, que é diaconisa aqui, a nossa irmã Denise, que é diaconisa aqui, falam em línguas estranhas. Eu não tenho certeza se Ritinha exerce, eu nunca vi a Ritinha exercer, mas pelo menos a Fá e a Denise, eu tenho certeza que exercem os dons de línguas. A Fá, porque já comentou, a Denise, porque já o exerceu no nosso meio, entre tantos outros irmãos. Então, estes fatos também são presenciados por nós e nós percebemos que são pessoas convertidas, pias, que amam o Senhor, porque a própria Bíblia nos diz que a gente olha para as pessoas e a gente tem que provar os frutos e provar os espíritos. E a gente sabe, são as pessoas, são os nossos irmãos, que estão conosco, os que são dos nossos. Mas para validar 100% nas Escrituras, então vamos deixar os fatos de fora e fechar nas Escrituras, para ver como as Escrituras nos dão a resposta. Claro que vou respeitar os que têm interpretação distinta. Onde nas Escrituras está escrito abertamente que esses dons parariam? Porque eu entendo
que quando esta lista de dons é trazida no capítulo anterior, em nenhum momento o apóstolo Paulo está falando que nesta era, na era da graça, isso iria terminar. O que ele está falando é, quando a plenitude chegar, ou seja, quando o reino de Deus estiver cumprido de maneira escatológica, ou seja, Cristo estiver novamente no meio de nós, não mais através do Santo Espírito, mas novamente em carne, para o cumprimento de todas as coisas, porque ele já consumou a obra redentiva na cruz. Quando ele disse está consumado, está consumado. A salvação chegou, a redenção chegou. Mas ele aponta também para o futuro, para a sua segunda vinda, quando todas as maldades deste século, estas sim seriam cessadas e fechadas no lago de fogo. Primeiro, quando o falso profeta e o anticristo lá fossem permanentemente encerrados, e quando, depois de 1000 anos de prisão, Satanás também fosse permanentemente encerrados lá. Então, nós estaríamos em um outro momento de vida espiritual. Já teríamos passado da era da graça, entrado no milênio de Cristo e terminado o milênio de Cristo, estaríamos na plenitude da vida espiritual. Lá sim, profecia não vai mais ser necessária, a gente não vai mais precisar. Perde a finalidade. Qual é a finalidade da profecia? É que haja alguém que traga a palavra de Deus, quando Deus não está falando direto para nós aqui, na face a face. Entendem? E muitos desses dons, quando a gente precisa ter alguém que tenha um dom de ensino da palavra, porque nós não estaremos ainda glorificados nos nossos corpos e nas nossas almas para ter uma interpretação completamente plena. Então, nós precisamos de pastores, mestres e doutores que guiem a comunidade na interpretação das Sagradas Escrituras. Mas quando nós já estivermos com Cristo em carne, pudermos tocar nele, abraçá-lo, ele estiver no meio de nós, e os nossos corpos já não estiverem mais suscetíveis ao pecado, e as nossas limitações de entendimento já terão também passados, ali estes dons não serão mais necessários. Agora, existe algo que o Senhor nos dá já para o reino vindo, já para agora. E é esta a finalidade deste texto. E que isso é que é tão lindo. Vamos falar sobre isso. Vamos continuar o texto e vamos falar sobre isso. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, xenoglossia, e dos anjos, glossolalia, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Vazio, faz barulho, mas não tem nada dentro. É vazio. Fala, 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 faz barulho, 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 mas não é maciço. Por dentro não tem o conteúdo necessário. E ainda que tivesse o dom de profecia, que nós também sabemos que existe, percebam que aqueles que tratam como se fosse uma hipótese, ainda que falasse as línguas dos homens, não, mas é só hiperbólico, não existe. Mas claro que existe, o livro de Atos fala que existe. Ainda que tivesse o dom da profecia, não, é só hiperbólico, não existe. É só uma hipérbole, é só algo para ampliar o contexto de maneira que fique bastante grande, é uma figura de linguagem, é uma hipérbole. Não, o dom de profecia existe, muito praticado no Antigo Testamento, e o Novo Testamento valida que ele continua existindo, e cita vários profetas, entre os quais Silas. Silas, companheiro de Paulo, a Bíblia fala expressamente que ele é profeta. Ágabo, a Bíblia fala expressamente que ele é profeta. As filhas de Filipe, as virgens, a Bíblia fala expressamente que elas são profetisas. Tudo isso no Novo Testamento, né? E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, de novo, o amor é a base para tudo isso, para todos estes dons. Vamos lá. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Ou seja, ainda que eu fosse o mais caridoso de todos, ainda que eu fosse um mártir cristão, se fiz isso sem amor, não tem valor. E percebam aqui porque é necessário que haja uma mediação do espírito para a validade das coisas no mundo espiritual. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas tal pessoa não conhece a Cristo, não conhece, não aceita Cristo, mas é tão caridoso, mas é tão bacana, se preocupa tanto com as causas sociais, é tão preocupado com as pessoas ao redor, tal. Então, mas se não tem amor, e a gente já vai fechar aqui que quando ele está falando de amor, ele está falando do amor de Cristo, que é o nosso padrão de amor. Não tem este valor.
Entende? Então, todas essas coisas precisam ser mediadas pelo Espírito que em nós, daqueles que são da igreja, habita. É Ele que traz a validade espiritual para nós. É Ele que nos faz fazer todas estas coisas, inclusive o martírio, se for necessário, inclusive a caridade mais extrema, como aquela que foi feita por Barnabé, que vendeu todas as suas herdades. Até isso, se não for feito com o amor de Cristo, não tem valor espiritual. É nesse contexto que vale aquilo, né, que a gente ouve muito falar. Deus olha a intenção do coração. É aqui que entra esse padrão de Deus. Então, você está fazendo aquilo que é aparentemente bom, justo pela fé, mas o teu coração não está no amor de Cristo. Então, ele não vai. É que as pessoas usam invertendo, né? A pessoa está em pecado, não, mas Deus olha o coração. Não é nesse contexto. É aqui que se aplica essa frase de Deus olhar o coração. De fato, nós estamos fazendo tudo isso, praticando a fé por amor a Cristo ou por outras motivações, vaidade, entre outras coisas, né? Glória a Deus por isso, viu? A gente tem que tomar cuidado para não tirar isso que a Fá está falando é importante, porque às vezes a gente tira as coisas de contexto. Então a gente tem que ler todas as coisas da Bíblia dentro do contexto para a gente conseguir interpretar. É isso que significa, inclusive, tanto a exegese quanto a hermenêutica, para aqueles que interpretam que são dois fenômenos diferentes, né? Tem gente que fala, mas é a mesma coisa, tem gente que fala que é diferente. Como a Bíblia não usa estas expressões de maneira diferente, eu entendo que não tem nenhum problema em usar como se fossem sinônimas, mas entendo a preocupação técnica, teológica de, às vezes, tratar de dois processos distintos. Mas por que estou falando isso para vocês? Porque quando a gente pega um texto, e tem uma frase muito legal, um brocardo para interpretação. O texto fora do contexto é pretexto. Se você pega o versículo, tira ele e usa solto, você vai errar. Então, quer ver um típico? Que ele é maravilhoso, a liberdade na casa de Deus. Não há liberdade na casa de Deus. Há liberdade na casa de Deus, mas 1 Coríntios 14 também fala da ordem no culto. Então, assim, não é porque há liberdade na casa de Deus que qualquer coisa pode ser feita. Tudo tem que ser feito com zelo. Guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor. Então, precisamos ter cuidado e ler os versículos no contexto, porque é o contexto que diz a correta interpretação. O amor é sofredor, é benigno. Então vamos lá. O amor é sofredor. Amar implicará em sofrer. É necessário. Veja, aquele que ama terá preocupação com o objeto de seu amor, ou seja, com a pessoa que recebe o seu amor, com o destinatário de seu amor. E quem é o destinatário? É o próximo. Não é só quem é da sua família, não é só cônjuge, não é só pai, não é só filho. São todos. Amor é sofredor. Daí Jesus dizer a importância de dar a outra face. Dar a outra face não é acovardar-se, muito pelo contrário. Dar a outra face é ter coragem para sustentar o não fazer o mal ao próximo, mesmo que ele esteja fazendo mal a você. Por quê? Por amor. Porque este foi o modelo que Cristo nos deixou. Ele foi o primeiro. E disse, agora pegue a tua cruz e segue-me. Agora, ele sendo o nosso modelo, ele que pediu perdão para o pecado dos seus acusadores, dos seus malfeitores, dos seus injustiçadores, ele foi o modelo do sofredor. Ok? Vamos continuar. Então isso quer dizer que a gente deve aceitar todas as injustiças do mundo de calado. Mas onde está escrito isso aqui, gente? É isso que está escrito aqui? Está escrito aqui? Aqui está escrito. Então isso quer dizer, por exemplo, que a esposa do espancador tem que ficar sofrendo calada dentro de casa. Mas está escrito isso aqui? É isso que está escrito? Mas de onde sai essa interpretação? Porque, veja, as leis dos homens devem ser cumpridas também. O espancador tem que ser levado às autoridades judiciárias. Tem que ser levado à autoridade policial. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Entende? O que está falando aqui é da alma e do coração daquele que ama. O que não quer dizer que você não vá levar aquele que te faz mal às
instâncias que deve ser levado. Você entende? Mas o seu coração não é o coração, não vai fazer isso porque você quer o mal da pessoa. Você vai fazer isso porque este é o certo a ser feito. Mas você tem de ter um coração disposto ao perdão. O que não quer dizer que a pessoa não deva ser responsabilizada pelos seus atos. Tem uma diferença gritante. E por isso, o texto fora do contexto é pretexto. Você não pode pegar esse trecho aqui e usar esse trecho aqui sozinho. Ah, então a pessoa que sofreu abusos e abusos e abusos deve ficar lá caladinha e continuar sofrendo os abusos caladinho. Mas onde está escrito isso aqui? Por isso é preciso compreender a Bíblia como um todo. Não tire versículos do contexto, ok? Então, a justiça sim deve ser feita, mas a verdadeira justiça, ela não será feita pelos órgãos e pelas instituições humanas. Devemos levar as instituições humanas, mas devemos crer que também as instituições humanas falham, tanto para mais quanto para menos. E a verdadeira justiça será feita para nós, em nosso favor, pelo verdadeiro e fiel legislador e juiz, que é um só. Entendem? Então é nisso, e por isso nós estamos dispostos a perdoar. O que não quer dizer que não haverá consequências para aqueles que nos façam mal. Vocês percebem a diferença? A gente tem uma grande diferença, tem um abismo de diferença. E aí nós temos a própria Bíblia nos trazendo a maneira de fazer. Porque a Bíblia também, muitos falam assim, mas a Bíblia não fala que as coisas da igreja devem ser resolvidas dentro da igreja? Sim, mas um espancador, evidentemente, não é alguém da igreja, né, gente? Um espancador não é alguém da igreja, porque quem tem o Espírito Santo não espanca a sua esposa. Então, ainda que a pessoa frequente a igreja, ele não é salvo. Mas você pode falar isso com certeza em todos os casos? Tem pessoas que podem tropeçar e cometer pecados. Mas via de regra, vamos falar o que é via de regra. Que a própria Bíblia nos ensina a provar a árvore pelos seus frutos. Então, a solução de pendências, de litígios entre irmãos da igreja, sim, deve ser resolvida dentro da igreja. Mas quando você vê uma pessoa que os frutos que ela está dando são frutos da carne, aí você está um salvo e, até que se prove o contrário, um ímpio. Então, não é dentro da igreja que isso será resolvido. É no Poder Judiciário mesmo. Estão entendendo a diferença, gente, das coisas? Quando você tem dois irmãos que dão fruto do Espírito, olha, um dá fruto do Espírito aqui, outro dá fruto do Espírito ali, mas existe uma diferença, existe uma discordância ali entre eles. Então vamos levar isso para ser resolvido dentro da igreja, pelas autoridades eclesiais. Entenderam a diferença? Não podemos tirar o texto do contexto, gente. Vamos lá. O amor é sofredor e é também benigno. O que é benignidade? Benignidade é afabilidade, é cortesia, gentileza, é lhaneza. Inclusive, benignidade é contrastada com a bondade lá em Gálatas 5. Então, nós sabemos que são duas características distintas. Então, além do fato de ser bondoso, é preciso ser bondoso e benigno. Se você está sempre com as tamancas, você está sempre dando coice nos outros, ainda que esteja fazendo bem, você está sendo bondoso, mas não está sendo benigno. Então, é preciso ser bondoso e é preciso ser também benigno. Sabe aquela pessoa que abraça, ainda que não está abraçando, ela abraça? Isso é benignidade. Entenderam? O amor não é invejoso, então você nunca se sente diminuído pelo que o outro tem. Todas as vezes, ainda que você não externalize, que no seu coração você se sentiu diminuído pelo sucesso de outrem, pode crer que você está com inveja. Precisa apresentar no pé da cruz, viu? Porque nós temos certeza de quem somos, porque a nossa identidade não está firmada naquilo que nós vemos na vida dos outros, não está firmada nas expectativas sociais para os modelos de sucesso. A nossa certeza de sucesso é quando estamos agradando ao Senhor. E por isso, ainda que eu olhe para a vida do outro e pelos aspectos de mensuração humana, pareça que o outro está cheio de sucesso e eu cheio de insucesso, estes padrões não servem para mim. Eu me alegro no sucesso dos outros, porque eu sei que também estou em sucesso se o Espírito em mim está produzindo seu fruto. Sentiu diminuído pelo que o outro tem, pelo que o outro faz, pelo que o outro é, você está com inveja, ok? Não, mas é que eu não estou com vontade de ter. Não, mas não está com vontade de ter. Está com vontade de ter, ainda a inveja está maior. Mas só de você se sentir diminuído, de alguma maneira, você se sentiu assim, te afetou, é inveja. O amor não
é invejoso. O amor, ele luta para que os outros tenham mais, inclusive. Porque nós colocamos o outro à frente, nós damos honra ao outro. Isso é modelo de amor. Nós nos abaixamos para lavar os pés uns dos outros. Então, eu estou lavando o pé, mas o outro está tendo o pé lavado. Então, o outro é colocado em uma posição de honra maior. Isso é amor. E o próprio Deus deu o exemplo. Foi o nosso modelo. O amor não trata com leviandade. Bom, então, se você é leviano, veja, se você usa as pessoas para os seus próprios interesses, você não está amando. Não é que eu estou fazendo um bem aqui, mas você está fazendo um bem porque você está mirando, manipulando para conseguir algo que você quer. Isso não é amor. Porque o amor é sofredor. Você dá porque você dá mesmo. Você entrega. A entrega é incondicional. Percebe? Não é se o outro é bonzinho ou não é bonzinho. Não é se o outro é útil para você ou não é útil para você. Não é se o outro corresponde ou não corresponde. Porque Cristo deu amor sem ser correspondido. Ele é o nosso modelo. Ah, então isso quer dizer que nós vamos nos prender, vou usar a linguagem contemporânea, a relacionamentos tóxicos. Mas onde está escrito isso aqui, gente? Que você precisa se prender a relacionamentos tóxicos. Aqui é uma regra para a sua vida. Não está falando que você precisa estar preso a outros relacionamentos. Aqui o que está dizendo é que quando você precisar se relacionar, você não está preso ao relacionamento. Você dará como bom perfume de Cristo o amor. Mas isso quer dizer que você vai procurar estar em situação de subjugação, você vai fazer questão disso. Mas onde está escrito isso aqui no texto? Gente, a gente precisa tomar muito cuidado com as interpretações que a gente faz. A gente precisa tomar muito cuidado, porque nós vivemos em era de polarização no mundo inteiro. Então, é um fenômeno que não é só brasileiro, ele é um fenômeno global. Então, hoje, nós temos que tomar cuidado para dizer assim, se a pessoa não vota como eu, é porque ela já é do outro polo. E não há espaço para medir. Não, eu não concordei com o que o outro falou em relação à fé, já é herege. Não é herege. Acabou. Não, se tem uma doutrina diferente da que eu sigo, é seita. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque no mundo polarizado, nós dividimos as pessoas assim, ou a pessoa pensa igual, ou ela é outrem, e ela se torna indigna por aquele motivo. Nós não somos assim. Aqui não está escrito que o que você deve fazer. Ah, então aqui e não trata com leviandade, então significa que eu não tenho que esperar nada de volta, eu não quero receber nada de volta. Significa, claro que você pode pedir, porque todos nós temos a expectativa de receber de volta, mas não é isso que vai se implicar em você fazer ou não fazer. Sempre você vai entregar o amor. Não é isso que te move. Não é isso que te move. O amor é incondicional, você vai entregar. Se o outro não te entrega de volta, então você vai fazer papel de tolo? Claro que você não vai fazer papel de tolo, porque a sua simplicidade de pomba não implica em você perder a prudência da serpente. Entende? Porque a Bíblia nos manda ter a prudência da serpente. Você está entendendo o que está acontecendo. Você jamais fará papel de bobo. A Bíblia não passa recibo para ninguém ser tolo. Pelo contrário, nós temos livros inteiros, né? Se você lê os provérbios, qual é o percentual dos provérbios que faz a distinção entre o sábio e o tolo? Não é? É quase o livro inteiro falando sobre isso. O livro de Eclesiastes, por exemplo, é quase o livro inteiro falando sobre isso, sobre sabedoria. Isso não é para você ser tolo, para você ser bobinho. Ah, porque cristão é muito bobinho, é muito inocente. Mas você tem que ter esperteza de serpente. Onde está escrito que é para você ser bobinho? Pelo contrário, você faz pela sua firmeza moral, porque você tem uma firmeza moral tão firme em Cristo que mesmo você sabendo que o outro está com outras intenções em relação a você, você vai fazer o bem, não por causa do outro, por causa de Cristo, que você habita. Então, você não trata com leviandade, não se ensoberbece, você não se acha melhor do que o outro, você não tem soberba, você se coloca em posição de inferioridade, você abaixa para lavar o pé do outro, ok? Você não se ensoberbece, isso é amor. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O que quer dizer aqui? Quer dizer, então, que eu não posso ter irritação. Gente, mas eu me sinto irritado. Isso, a sua irritação não produz fruto. É isso que está escrito. Irai-vos, mas não pequeis. Então, o fruto daquilo que você sente não será condicionado ao que você sente. Porque, veja, todos nós nos sentiremos em algum momento irritados, mas nós não produziremos o fruto da irritação para fora. Porque
ainda que o nosso coração se mova na irritação, ou na ira, ou na frustração, o nosso fruto será mansidão, benignidade, temperança, bondade. A gente entrega este sentimento aos pés da cruz. Não somos escravos do que sentimos. No cristianismo, nós somos libertos da escravidão dos sentimentos. A escravidão dos sentimentos, ela existe no mundo. No mundo, a pessoa sentiu, ela frutifica o que ela sentiu. Nós não. Sentimos, colocamos ao pé da cruz, somos lavados, somos curados, o peso é tirado das nossas costas e o fruto da ira, o fruto da irritação, ele vai ser fruto do Espírito. Acabou. Não é um liame perfeito. Senti, fiz. Senti, pratiquei. Não. Senti, entreguei aos pés da cruz e produzi fruto espiritual e não fruto carnal. Isso vale para a indecência, que nem preciso falar. Aqui são coisas que estão na lista dos frutos da carne, também de Gálatas 5, né? Gálatas 5 tem os frutos da carne e tem o fruto do espírito, né? Então, indecência está fora, buscar os próprios interesses, ser interesseiro está fora, produzir fruto de irritação está fora, não suspeita mal. Ah, então eu tenho que acreditar no que tudo que a pessoa fala. Não, gente, não suspeita mal, não é isso. Não é isso que está sendo dito aqui, porque você vai ter a simplicidade da pomba, até porque você não pagará o mal com o mal, mas você terá a prudência ou até a esperteza da serpente, porque você discerne de maneira esperta, mas você não produz fruto da carne. Isso quer dizer que o não suspeitar mal significa que você não precisa estar sempre com a guarda levantada, entendeu? Você não precisa, sabe por quê? Porque quem te guarda, quem está em você é maior. Maior é o que está em você. Por isso, você não precisa viver assim, com esta guarda alta, porque você sabe que quem te guarda é aquele que te coloca em um esconderijo, e ele, já diz no Salmo 91, é Altíssimo. Você está no esconderijo do Altíssimo. Portanto, o que ele manda você fazer ao entregar amor, vá e entregue. Você não precisa desta guarda alta, ficar na suspeita sempre, porque você não está fazendo pelo que o outro vai fazer para você. Você está fazendo porque este é o correto a se fazer. O que não quer dizer que você não vai saber quando você está sendo trapaceado. Está sendo trapaceado, a pessoa está tentando te trapacear, ela está tentando, porque você está sabendo o que está acontecendo. Crente não passa recibo de tolo, ok? Nem de tonto, ok? Não folga com a injustiça, então você se posiciona. Nossa, mas às vezes custa caro em se posicionar. Você está vendo que a coisa está errada e você vai custar caro. Você vai se posicionar e você vai se prejudicar. Mas você não folga com a injustiça, porque o amor tudo sofre. Então, se vai ser inconveniente eu levantar a minha voz para falar que está errado e eu vou ter que sofrer consequências, eu vou ter que sofrer consequências. Este é o preço dos meus valores. Eu não folgo com a injustiça. Eu preciso abrir a boca e dizer: está errado. Vai precisar abrir a boca e dizer: está errado. Você folga com a verdade. O que é verdade, seja dito. Por amor à verdade, você vai dizer o que tem que ser dito. Então, vou aqui falar, agradecer a Fá, porque tivemos uma experiência profissional em que tem uma determinada pessoa que erra tanto na mesma coisa, numa determinada área processual, que é natural que você já pense, né, assim, deve ter erro da pessoa ali. E a Fá folgou com a verdade nesse caso. Olha, embora determinada pessoa costume errar aqui, né, tem seus tropeços aqui, verdade seja dita. Neste caso, essa pessoa precisa ser isentada. Então, veja, nós não temos as nossas genis, para usar aquela música popular, né? Que assim, joga tudo lá. Joga tudo lá. Nós não temos os nossos bodes expiatórios, gente. Aquilo que é certo, é certo. Ah, mas tal pessoa é crápula. Mas se a pessoa for crápula e estiver certa naquilo, ainda que tenha sido crápula, inclusive contra você e contra os seus, a verdade seja dita. Você não folga com a injustiça, porque aí é aquela vingança gospel que, claro, que é pecado. Você acha aproveitar ali, olha lá, o crápula agora está se dando mal. Não, isso é vingança gospel. Você está fora dessa. Você folga com a verdade, tá? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
E é claro que isso não está condicionado à pessoa. Não é que você vai crer em tudo que a pessoa te fala. Isso não está escrito aqui porque o seu vínculo de amor é a partir de Cristo. Você tudo sofre em Cristo, por Cristo. Você tudo crê em Cristo, por Cristo. Você tudo espera em Cristo, por Cristo. E você tudo suporta em Cristo e por Cristo. Por isso, este trecho não passa também um recibo para que você precise se sujeitar voluntariamente ao mal que vai ser feito contra você. Não é isso. Então, versículos como esse já foram usados no passado para tentar validar a escravidão, para tentar validar muitas coisas. Mas veja, isso aqui, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, é no Senhor. Não é que você tudo crê no que a pessoa te diz. Ah, então se a pessoa me falou, eu amo, eu preciso crer em tudo que ela falou. Não, você tudo crê no Senhor. Então você crê que você está fazendo e que a repercussão de Cristo agindo através da sua vida vai ser uma repercussão espiritualmente edificante. Então haverá uma transformação do ambiente. Mesmo que você esteja ali num momento que você fale, poxa, a vida está tão difícil praticar o amor aqui nesse fato, mas eu tudo creio. Não por causa da pessoa a quem eu estou dando amor, mas por causa daquele em quem eu espero, em quem eu creio. Entende? Não é em relação à pessoa, é em relação a Cristo. E por isso você pratica o amor. Então, nunca você vai poder dizer assim, não, mas nesse caso eu não consigo dar o amor. Então, você precisa entregar isso ao pé da cruz. Porque você tudo espera, tudo suporta, é em Cristo. Não tem a ver com a outra pessoa. E você não tem que ser bobo, não tem que se sujeitar para que o mal seja feito. Não é para isso que você vai lá se sujeitar. Você está se sujeitando a Cristo e não a outra pessoa. Preste atenção. Nós cristãos, nós nos sujeitamos a Cristo. Se sujeitando-nos a Cristo, Cristo nos leva a determinadas situações para que, nos passando pela fornalha, extraia de nós aquilo que é precioso, que assim seja. Mas eu não vou lá procurar a fornalha do mundo sem estar sujeito a Cristo. Quando tudo espero, tudo creio em Cristo, tá, gente? Ok? Então, isso não te prende. Ah, então eu preciso ficar preso a determinados relacionamentos. Não, você tem que pedir libertação desses relacionamentos a Cristo. Mas é em Cristo. O seu amor é em Cristo. A sua fé é em Cristo, sua esperança é em Cristo. Tudo crê, tudo suporta, tudo sofre é em Cristo. Não é outra pessoa que tem esse poder sobre você. Inclusive, para que você tenha fé na outra pessoa. Maldito o homem que crê no outro homem. Nós precisamos ler a Bíblia como um todo. Maldito o homem que confia em outro homem. Tudo crê não é que você acredita, então eu preciso acreditar em tudo que o outro está me falando. É lógico que não é isso, gente. A Bíblia precisa ser interpretada como um todo e tudo no seu contexto. Vai falar alguma coisa, Fazendo? Não? Sabe por quê? Porque o amor nunca falha. Agora a gente chega aqui na conclusão, no arremate. O amor nunca falha. O amor é o nosso vínculo com Deus. Porque 1 João, capítulo 3, e 4 também, continua o texto, diz que Deus é amor. O amor nunca falha, porque é um atributo divino. Então vamos ler. Se ele é um atributo divino, ele não falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Um dia as profecias cessarão, mas o amor não. O amor irá conosco ao milênio e irá conosco depois que o milênio também estiver concluído. Havendo línguas, cessarão. Nós não precisaremos mais dela para evangelizarmos. Um dia, quando chegar o milênio e depois que passar o milênio, nós não precisaremos mais de dons de línguas, mas o amor permanecerá conosco. Havendo conhecimento, desaparecerá. Quando ele fala aqui de conhecimento, ele está falando de um dom, tá? O dom da ciência e o dom do conhecimento, ele está falando dos dons, um que abre-nos para a revelação de coisas espirituais e outro para a interpretação das coisas que o Senhor nos entrega, para que tenhamos um conhecimento doutoral nas coisas do Senhor. Então, ele está falando de um dom, por isso que precisa ler este capítulo como parte de uma perícope, de um contexto maior. Se a gente vem lendo de 1 Coríntios 12, a gente não tropeça quando chega aqui em 1 Coríntios 13. Havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo isso é em parte, tudo isso é temporário, tudo isso passará. O que não passará é um atributo eterno, que é um atributo divino, que é o amor. Pelo contrário, nós estaremos integrados à glória do Senhor. A glória não é nossa, a glória é dele, mas ele nos convidará a participar
da glória e por isso glorificará inclusive os nossos corpos. Mas veja, é por conta do amor que nós podemos dizer que o reino do Senhor já é vindo. Ainda que hoje o reino do Senhor esteja vindo através da sua igreja, porque ele atue em espírito através da sua igreja, que é o conjunto das pessoas em quem ele habita, um dia ele virá de maneira plena. Isso que hoje é em parte, porque somos embaixadores de um reino que ainda não está consumado enquanto reino aqui, veja, ele não está pleno, ele ainda não se exerce de maneira absoluta. Mas Jesus já não consumou tudo na cruz? Sim, ele consumou todas as coisas soteriologicamente. A salvação foi entregue, está plena, tudo está consumado, está tudo pago, os pecados de todos aqueles que nele creem estão pagos, essas pessoas agora são todas convidadas a integrar o corpo de Cristo, corpo do qual o cabeça é ele próprio. Agora, o reino ainda será um reino pleno, porque hoje não vemos como somos vistos, mas quando Cristo estiver aqui trazendo o seu reino de maneira plena, então hoje o reino está em exercício em parte. Nós somos os embaixadores deste reino aqui. Mas então, é correto falar que esse reino já está em exercício? Há um reino vindo? Sim, há um reino vindo, porque o nosso vínculo com o transcendental, com a eternidade, é um vínculo de amor. Oh, que bênção! Então, este atributo de Deus se exerce através das nossas vidas enquanto igreja. Isso é o que nos une ao futuro pleno. Já hoje, esses atributos são praticados através das nossas vidas. Agora, aí fica a pergunta: estes atributos são praticados através da sua vida? Porque se este amor que já se pratica hoje, este amor que é pleno lá no porvir, mas que hoje plenamente já se aplica hoje, muitas coisas não se aplicam plenamente hoje, mas o amor sim. O amor é o mediador de todos os dons que são exercidos aqui por nós hoje. Inclusive, se a profecia não for trazida em amor, tem um problema. Se as línguas não forem faladas, vai entender? Agora fecha o contexto do texto. Se as línguas não forem faladas, falo línguas dos anjos, que maravilha, você fala glossolalia, mas você usa isso em amor? Porque veja, se isso é usado para você se ensoberbecer, o amor não se ensoberbece, tem um problema aí. Agora, se tudo isso é praticado em amor, ou seja, dando maior honra ao próximo do que a si próprio, tendo um amor sacrificial para com o próximo, então, neste caso, aí sim o amor está sendo exercitado e, portanto, você já está em atividade no reino de Deus, que é aquilo que é trazido para nós pelo profeta João em 1 João, na sua primeira epístola. E assim a gente consegue amarrar 1 Coríntios a 1 João. Muitas pessoas falam, e aqui eu vou trazer uma diferença para vocês, muitas pessoas falam que há uma grande diferença entre o apóstolo Paulo e o apóstolo João, porque eles falam coisas conflitantes, e isso não é verdade. Quem fala isso, Daniel? Tem pessoas fora da igreja, quando se faz a interpretação meramente literária dos textos bíblicos, costuma-se falar isso. Eu tive uma oportunidade de acompanhar um curso que, inclusive, está disponível na internet para todos, em inglês, mas hoje é tão fácil colocar recursos de tradução, né? Que ele é dado pela Universidade de Yale, e aí você vê a visão literária, meramente literária, de professores de literatura que estudam textos literários do Antigo Oriente Próximo. É uma cadeira chamada Antigo Oriente Próximo. Ancient Near East, que é como eles chamam em inglês. E lá eles dão uma visão meramente literária. E eles encontram contradições onde não há contradição. Porque, veja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui ele está focando no que vai cessar. E o apóstolo João está focando naquilo que já está em vigor. Mas o que é que o apóstolo Paulo está falando que vai cessar? Todos os dons, mas não o amor. O amor é o que já está em prática hoje. É justamente o que ele está falando. Veja, todas essas coisas cessarão, mas o amor que não falha é o nosso vínculo com o que verá. O amor não cessará. E o que o apóstolo João está falando que o reino já está em exercício hoje?
Ele está falando que o reino está em exercício porque ele está focando no amor. Ele está focando justamente no nosso vínculo com o transcendental, com a eternidade. Então, veja, são dois lados da mesma moeda. Eles estão falando a mesma coisa. E aí, para vocês tirarem a prova do 9, é preciso ler. Então, pegue 1 Coríntios 13 e pegue depois 1 João 3 e leiam. 1 João 3, que é inclusive o nosso próximo estudo da próxima terça-feira. Teremos feriado, mas sim teremos o nosso culto. E aí eu convido alguém a fazer a nossa oração em cima do amor. Quem poderia orar para que sejamos mais amorosos e tenhamos como fruto da nossa vida espiritual esse amor que nos é ensinado aqui? Daniel, prefiro que ela faça, por favor. Tá bom, boa, Reginha. Então, a palavra é sua. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus de Nazaré, teu filho, nós entramos, Senhor, na tua presença, em oração. Oh, meu Deus, para te agradecer em primeiro lugar por essa palavra poderosa e preciosa que o Senhor enviou a nós nessa terça-feira. Nós te louvamos, Senhor, em continuidade às orações que foram feitas no início desse culto, louvando a Ti pela liberdade que temos, tanto para estudar a palavra, como para estarmos aqui reunidos. Como, Senhor, a liberdade no Espírito que o Senhor nos deu para compreender as Escrituras. Oh, meu Pai, nós te bendizemos por esse texto precioso que foi enviado a nós nesse dia. Obrigada, Senhor, pela instrumentalidade do teu servo, ministrando aos nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor quis falar. Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra é a verdade. Nela não há engano, não há contradição, ao contrário, nós declaramos que cremos na inerrância, na infalibilidade da tua palavra. E nós queremos clamar a ti para que o Senhor aperfeiçoe em nós o amor. Não o amor que é conceituado e é dito no mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas o amor descrito na tua palavra, que é essencialmente a pessoa do Senhor. Deus é amor e nós queremos aprender de ti sobre o amor. Senhor, gera em nós, por meio do teu Santo Espírito, esse fruto maravilhoso, o fruto do amor. Nos ajuda, Senhor, a exercer amor, o amor verdadeiro, esse sim verdadeiro, por ti e pelos nossos irmãos, pelo próximo. Senhor, quando o Senhor Jesus foi questionado sobre os mandamentos, o Senhor deixou muito claro, ó Pai, que tudo, ao fim e ao cabo, Senhor, se encerra, se completa nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nossa. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajuda, Espírito Santo, a amar assim. Senhor, nos ensina. Cada trecho das Escrituras que nós aprendemos hoje vem gravar nos nossos corações e nos auxiliar, Espírito Santo, pela graça, a exercer este amor como o Senhor quer que façamos. Deus, em nome de Jesus, não nos permita, Pai, ficarmos cegos, ou nos omitir, ou fingir que não vemos aquilo que está no nosso coração e que eventualmente contraria o perfil de amor que o Senhor está nos ensinando hoje. O amor não é invejoso. E se o nosso coração tem produzido inveja, nos revela, nos leva ao arrependimento sincero, verdadeiro, Senhor. Nos limpa, nos purifica, para que nós possamos, de fato, refletir o teu amor nas nossas vidas. Eu peguei o exemplo da inveja, Senhor, mas eu oro em relação a todos os outros traços que foram lidos aqui.
O que eu te peço, Espírito da verdade, Espírito Santo, revela a cada um de nós aquilo que nós ainda temos errado e precisamos nos aperfeiçoar. Nos purifica, nos limpa, Senhor, e que todos possam ver o amor do Senhor refletido em nós. E que dia após dia nós possamos ser aperfeiçoados em Ti. Até aquele dia que o apóstolo está dizendo aqui, o dia da plenitude dos tempos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.